Oi, oi, gente, como vocês estão? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do meu podcast Startupeira. Aqui nós falamos sobre o mundo da tecnologia, de startups, negócios, networks, crescimento profissional, pessoal, mental. Enfim, aqui a gente fala um pouco de tudo. Eu já convido você a se inscrever no meu canal do YouTube, me acompanhar no meu Spotify também. Eu vou deixar todos os links das redes sociais aqui na descrição pra vocês. E é isso, eu espero que vocês gostem do tema do vídeo de hoje, do episódio de hoje, né? Vídeo ao costume. Hoje a gente vai falar sobre autenticidade na vida profissional. Eu tava pensando muito sobre isso, agora que a gente tá meio de férias, né? Devido ao final de ano. Eu pensei muito sobre o que diferencia nós mesmos de outras pessoas, que é a autenticidade, né? Então, assim, você já sentiu que precisa ser outra pessoa para ser aceito no seu mercado de trabalho, no seu ambiente de trabalho? Então, no episódio de hoje, a gente vai falar sobre autenticidade e não como um conceito motivacional vazio, mas a gente vai falar com dados, pesquisas e o impacto real na carreira. Então, tipo assim, será que ser autêntico nos ajuda ou atrapalha? E por que tem tantas pessoas que sentem que precisam usar uma máscara no ambiente profissional, sabe? Então, vamos falar sobre isso. Então, eu quero trazer uma problemática aqui. Por que as pessoas não são autênticas no trabalho? Qual a opinião de vocês sobre esse assunto? Assunto meio polêmico. Então, assim, eu acredito que a maioria das pessoas não deixa de ser autêntica porque quer. Elas deixam porque tem medo, né? Tem um receio ali de serem quem são, né? Não se sentirem tão confortáveis, não se sentirem tão à vontade naquele ambiente de trabalho. Isso também diz muito, gente. Quando a gente está num ambiente de trabalho onde a gente não se sente tão à vontade, a gente não vai conseguir sermos nós mesmos, a gente não vai conseguir muitas vezes nem executar tão bem aquele trabalho que a gente tem capacidade, mas o ambiente ele dá uma travada. Então, assim, a questão do medo do julgamento, a questão do medo da gente perder oportunidades, o medo de não parecer profissional quando a gente tenta ser a gente mesmo. Claro que tem diferença entre você ter senso de falar certas coisas e, tipo assim, do que falar e o que não falar. Mas, assim, uma questão é você não poder ser você, né? Você é uma pessoa extrovertida, engraçada, animada, mas você tem que colocar uma máscara de uma pessoa que você não é. Então, eu trouxe um dado pra gente discutir aqui. Então, vamos lá. Segundo uma pesquisa da faculdade, né, da Harvard Business Review, mais de 60% dos profissionais afirmam que não conseguem ser totalmente eles no mercado de trabalho. Então, o que a gente pode ter como isso? A gente pode ter uma crise na nossa identidade, né? Uma crise na forma como nós nos mostramos para as pessoas. E eu acredito, sim, que isso afeta muito o psicológico, sabe? Então, isso gera um comportamento conhecido como professional masking, né? É uma máscara profissional. Quando a pessoa esconde opiniões, emoções e até valores para poder se encaixar. Então, o problema é que isso tem um custo muito alto, emocional e profissional. Então, assim, qual que é o impacto da falta de autenticidade? Fingir ser alguém que você não é consome energia, e isso não é só sensação, é mensurável isso. Então, eu trouxe mais um estudo aqui da Gallup. Mostrou que profissionais que sentem que não podem ser autênticos têm menor engajamento, maior risco de burnout, mais intenção de pedir demissão. Inclusive, eu vou deixar todos esses dados aqui para vocês, quem tiver interesse. Então, assim, é uma questão também emocional. Hoje em dia, tem se falado um pouco mais sobre saúde mental no mercado de trabalho e a importância desse tratamento corretamente com os funcionários, enfim, todo o ambiente de trabalho. E é algo que a gente sempre tem que colocar em prática, né? Porque às vezes a empresa que a gente está trabalhando, ela não vai virar pra gente falar, olha, cuidem da sua saúde mental, é importante isso, aquilo. Então a gente mesmo tem que buscar. Por nós temos esse acompanhamento psicológico, eu sempre trago aqui pra vocês essa questão de terapia, eu sempre trago essa questão de saúde mental, principalmente para quem trabalha com tecnologia, que é um mercado muito cansativo, esgota muita gente, é muito cansativo, até mesmo para saúde física, né, a gente fica muito tempo sentado, então é importante ter essa conscientização que eu sempre trago aqui. Então, assim, não ser autêntico não vai te proteger, vai te adoecer, porque você vai estar num ambiente que você vai estar atraindo pessoas que não são da forma
que se você realmente mostrasse a sua real personalidade, suas reais opiniões, você atrairia, sabe? Então, qual que é a questão? A autenticidade e tem a falta de profissionalismo. Então, assim, voltando ao que eu já tinha falado. Tem um erro muito comum. A gente acha que ser autêntico é falar tudo o que pensa. Então, assim, autenticidade profissional, o que é? É agir de acordo com seus valores, comunicar limites no seu ambiente de trabalho e ter a coerência entre discurso e prática. Então, é muito importante. Sempre a gente vai ter que se posicionar dentro do mercado de trabalho sobre alguma opinião externa, né? Sobre alguma questão externa, política. Sempre vai ter alguém que vai fazer essa pergunta, algum comentário. Então, é importante a gente saber se posicionar corretamente. Não indo contra nós mesmos nem nossas opiniões, mas assim, de acordo com o ambiente. Então, assim, vou dar um exemplo aqui, tô pensando num exemplo aqui. Um profissional que diz, não sei, sendo que na verdade ele sabe responder aquela pergunta, mas ele busca, ou tipo assim, às vezes ele não sabe, mas ele busca aprender. Ele tende a gerar muito mais respeito do que alguém que finge um domínio. Vocês conseguem me entender? Então, assim, é ser honesto, ser transparente e ser realmente quem você é. E sempre tem situações na vida que alguém fala assim, que alguém, tipo assim, alguém tá conversando com você e alguém cita alguma coisa. Ah, você já assistiu tal filme? Ah, você conhece tal coisa? E a gente geralmente fala. Eu sou uma pessoa que geralmente, às vezes, eu falo, porque às vezes eu quero agradar alguém. Tipo assim, tem muito isso, né? Mas, cara, vamos ser mais honestos, vamos ser mais transparentes no ambiente de trabalho, no mercado de trabalho com as outras pessoas. Que a gente possa realmente falar, cara, eu sei disso. Cara, eu não entendo sobre esse assunto, então não vou me posicionar sobre isso. Cara, eu penso sobre esse, eu tenho esse posicionamento sobre tal assunto. Então, assim, em um mercado cada vez mais automatizado, o que diferencia as pessoas não é a perfeição, é a identidade, essa humanização, é ser quem nós somos. Isso que vai trazer um diferencial grande cada vez mais, e é isso que faz com que cantores se destaquem e ganhem altas posições mundiais, e enfim, qualquer carreira. É a autenticidade. Claro que tem pessoas que se destacam também, não é nem tanto por ser autêntico, mas vamos falar aqui da autenticidade, né, que gera esse destaque muito bacana. Então, assim, segundo o LinkedIn Workplace Report, a autenticidade está entre as 5 competências comportamentais mais valorizadas por recrutadores. Então, qual que é a aplicação na prática? Marca pessoal, liderança, comunicação e networking. Então, assim, pessoas autênticas não competem por atenção, elas são lembradas. Por isso que é muito interessante a gente trazer essa questão de construir a nossa autenticidade, nossa posição. Para quem trabalha com tecnologia, quem trabalha com redes sociais, sempre as pessoas vão lembrar de nós por um motivo. Então, que possa ser por ser quem nós somos ali. Então, assim, como que você pode ser autêntico sem se prejudicar no mercado de trabalho? Vamos falar sobre 3 passos práticos. Primeiro, clareza de valores. Se você não sabe no que acredita, qualquer ambiente te molda. Então, é interessante você ter suas opiniões, seus posicionamentos, ok. Comunicação consciente. Autenticidade não é impulsividade. Então, é saber como e quando você se posiciona. E 3, escolha de ambientes. Nem todo lugar valoriza a autenticidade. Isso também é um dado importante sobre a empresa. Então, assim, escolher a empresa, o estágio. Eu sempre falo muito de estágio, porque tem muito uma questão de assim, cara, porque você tá no começo da vida, você tem que aceitar qualquer coisa. Não. Eu sou completamente contra esse posicionamento de que só porque você tá crescendo na vida, você tá buscando oportunidade, você precisa aceitar qualquer coisa. Jamais. E eu acho que a minha geração Z tem muitos pontos negativos, mas assim, esse ponto positivo da gente ter essa conscientização de um trabalho que vai fazer bem pra gente e tem benefícios, a gente tem. Então, assim, geralmente, eu já falei isso em outros episódios, mas assim, as pessoas falam muito mal da geração Z, que a geração Z não quer trabalhar com isso, não quer trabalhar com aquilo, mas assim, eu acho que é muito pelo contrário. Eu acho que a minha geração tem muito mais consciência do que é um trabalho saudável e do que não é. Do que é um direito que a gente tem dentro de uma empresa e o que não é. Então, assim, é muito importante ter um estudo do ambiente daquela empresa, as pessoas daquela empresa,
entendeu? Antes de aceitar qualquer proposta. Então, assim, não é toda... eu já também falei isso em outros episódios. Não é qualquer oportunidade, proposta que é oportunidade de verdade. Então, a gente tem que saber ter essa diferença, fazer essa diferença, pensar e tomar boas decisões para a nossa carreira. Então, assim, empresas com cultura de segurança psicológica apresentam times mais inovadores e produtivos. Isso eu peguei do Google Project Aristotle. Aristotle. Vou deixar aqui também na descrição para vocês. Então, assim, ser autêntico na vida profissional não é um risco, é uma estratégia a longo prazo. Os dados mostram que as pessoas que conseguem alinhar quem elas são com o que fazem, trabalham melhor. Então, assim, permanecem mais tempo e crescem com mais consistência. Então, eu quis trazer essa reflexão para vocês. Esse episódio é um pouco mais curto do que os outros, mas se esse episódio fez sentido para você, eu peço para que você compartilhe com alguém que precise ouvir e conta aqui também para mim nos comentários qual o momento da sua carreira que você sentiu que você precisou deixar de ser você. Então, assim, se reencontre quantas vezes for preciso, se for preciso você trocar de empresa, de carreira, faça o que for melhor para você, claro, com persistência sempre para alcançar seus objetivos e sonhos, mas a gente nunca pode deixar de cuidar de quem nós somos, da nossa cabeça, enfim, do nosso corpo físico, de tudo. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal do Startapeira e acompanhem os próximos episódios. Um beijão, fiquem com Deus.